A você, meu irmão, minha irmã, muita paz, muita alegria no seu coração. Quero falar com você hoje a respeito de um personagem bíblico muito controverso, que é a pessoa de Judas Iscariotes. Muito se fala a respeito de Judas, um homem que entregou Jesus, que Satanás entrou na vida de Judas e levou ele a fazer o que fez, enforcou-se, como diz o capítulo 27 de Mateus, e tantas outras coisas a respeito de Judas. Durante muitos séculos a igreja tinha Judas como aquele que suicidou e foi para o inferno. Hoje já não se fala tanto assim. O que nós vemos que Judas Iscariotes, ele era de um grupo de pessoas, que saiu dos zelotas, e formou um outro grupo chamado sicários. Sicários, a tradução é assassinos. Então até a palavra Iscariotes vem de sicários, tá vendo? De uma certa forma. Então nós vemos que Judas fazia parte de um grupo de pessoas que queria a libertação de Israel. Israel estava numa opressão muito grande pelos romanos nessa época, Aí tanto impostos e tantas coisas sobre o povo, tanto o tempo que consumia muito o dinheiro do povo a partir das ofertas, a partir dos sacrifícios, mas também o imposto romano sobre o povo, que levava o povo numa situação muito degradante. E de outro lado, o povo de Israel esperava um libertador, um salvador, aos moldes de Davi. Davi, quando foi rei de Israel, ele trouxe uma paz para Israel, Ele governava, não tinha seu imposto caro sobre o povo, ele fazia suas guerras aos redores, nos povos vizinhos, e colocava lá imposto sobre as pessoas, e nas suas guerras ele acabava vindo com os despojos de guerra, e isso ele controlava a sua vida. Ele tinha os soldados dele, 600 homens, que eram chamados de mercenários, que eram o exército de Davi. E Davi foi um excelente rei para o povo, protegeu o povo de todas as formas e organizou muito bem tanto o reino do norte como o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. E o povo precisava, ou gostaria, queria um rei daquela forma, um rei daquele modo que pudesse tirar toda a opressão externa do povo de Israel. Judas era um deles. Judas era um que queria essa situação, que fosse transformado. Judas vê em Jesus um grande libertador, acompanhou Jesus durante seus 3 anos de pregação, mais ou menos, e nas suas pregações ouviu Jesus, viu os milagres, viu o poder que Jesus tinha nas mãos. Isso para Judas era algo muito importante quando ele via Jesus desta forma. Judas também era o único apóstolo que era da Judéia, os outros todos eram da Galiléia. Aqui já tem uma diferença bastante grande também, porque Galiléia é uma terra mais pobre, é mais roça, é mais simples. Judéia já é onde tem Jerusalém, Jericó, cidades grandes, pensamentos completamente diferentes e formação também diferente. Judas era uma pessoa relativamente bem formada nesse sentido. Quando Judas está com Jesus, o pensamento de Judas não é um pensamento mau, de prejudicar ou de condenar Jesus à morte. Isso não passou pela cabeça de Judas. Mas ele queria que Jesus se manifestasse em Jerusalém com poder para mudar aquela situação em que eles viviam. Esse era o pensamento de Judas. Ele queria fazer com que Jesus realmente vivesse ali junto com eles e transformasse tudo aquilo. Judas vê então que ele pode fazer toda uma mudança em Israel. E isso foi o que ele buscou fazer. Ao entregar Jesus,
na verdade, ele queria que Jesus, diante do Sinédrio, diante dos poderosos de Jerusalém, ele mostrasse todo o seu poder e instaurasse o reino, retirando ali os romanos dali e colocasse o reino de Deus, né, de uma forma social, política, para o povo de Israel. Esse era o pensamento de Judas. Certamente a coisa não saiu do jeito que ele pensava, não é isso? Mas nós vemos também que a pessoa de Judas, depois, mesmo sendo desesperou com a situação, jogou as moedas no templo, e Mateus capítulo 27 fala que Judas foi e enforcou-se. Ao passo também que Atos dos Apóstolos, capítulo 1, olha bem, capítulo 1, versículo 18, vai falar assim: esse homem, Judas, com o salário da iniquidade comprou um terreno, caindo de bruços, abriu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Todos os habitantes de Jerusalém souberam disso. Por isso, esse terreno foi chamado, na língua deles, Eceldama, isto é, terra de sangue. Então, Atos dos Apóstolos dá uma outra referência sobre Judas, não de ter sido enforcado, mas dele ter caído por terra, não sabemos como, mas partiu ao meio, abriu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. No fundo, de um lado ou outro, nós vemos que os evangelhos canônicos, ou os livros canônicos, nos falam a respeito de Judas, que realmente, arrependido de uma certa forma, em um desespero pelo mal que ele causou ao seu mestre Jesus, ele não conseguiu trabalhar com isso dentro dele e retirou a sua própria vida. Dessa forma, nós vemos um homem que, usando do seu bom senso e da sua boa intenção, acabou agindo de forma negativa e acabou contribuindo para que Jesus fosse entregue e fosse até a cruz. De outro lado, também nós podemos pensar, mas Deus quis que Judas fizesse isso, já planejou tudo isso. Deus, na sua infinita grandeza, já pensou em fazer tudo isso para que Judas tomasse essa decisão? Já foi algo planejado por Deus, programado por Deus? Se assim fosse, primeiro, Judas não teria culpa do que fez. Segundo, Deus não seria Deus, na verdade, usando das pessoas para levar o seu filho à morte, no seu sacrifício, trazer o perdão dos pecados. Aqui nós temos que parar e pensar em alguma coisa. Dentro da nossa doutrina católica tem uma coisa que chama predestinação. O que é a predestinação? Deus, na sua grandeza, no seu projeto divino, ele tomou a decisão de que as suas ações seria também a partir da ação livre de cada homem. Então Deus não programou Judas para fazer isso, mas Deus contou com a ação de Judas, já que ele ia fazer isso. Deus contou com isso para que o filho dele fosse até a cruz. Isso acontece com todos nós. Deus não programou cada um de nós para fazer aquilo que fazemos. Nós somos livres. Com os nossos atos livres, nós colaboramos com Deus na sua obra, tanto atos bons como atos maus. Mas nós, predestinados por Deus, usando da nossa liberdade, nós construímos a nossa história. E construindo a nossa história, nós estamos construindo um projeto divino. Deus conta com a liberdade de cada um, para que nos seus atos livres realize a obra dele. A obra dele passa pelo ato livre de cada homem. Isso com todos os homens. Senão nós podemos dizer que aqueles que condenaram Jesus à morte, aqueles que levaram Jesus à cruz, aqueles que pregaram Jesus na cruz, foi porque Deus quis que eles fizessem isso. Aí nós estaríamos contra Deus e contra o povo. Não. Deus quis que o Filho
fizesse verdadeiramente um sacrifício. E Jesus mesmo fala: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Um lado é Deus usando a sua livre vontade, da sua liberdade, e Jesus usando a sua liberdade, dando a vida em favor do povo. De outro lado, nós vemos a maldade no coração dos homens, que usando das suas liberdades, também dos seus atos livres, agiram com maldade, e uma maldade até extrema, para levar Jesus na cruz. Isso se chama predestinação. É diferente de destino, ou o contrário de destino, que muitas vezes fala: não, isso faz parte do destino. Não. Se faz parte do destino sermos assim, fazermos isso, se o meu dia de amanhã já está escrito por Deus, então eu não tenho culpa e nem mérito naquilo que eu fizer. Eu sou um bonequinho na mão de Deus. E isso não é um fato, isso não é verdade. Nós somos livres e Deus nos deu a liberdade para que possamos agir livremente conforme os nossos conceitos e as nossas vontades. À medida que assim o fazemos, nós estamos construindo a história de Deus no mundo, que é um projeto divino. Nós contribuímos com esse projeto a partir dos nossos atos livres. E quando nós associamos os nossos atos livres à vontade divina, nós construímos bem o mundo. Por isso que a salvação depende dos nossos atos livres, porque os nossos atos livres nos tornam responsáveis. Isso cabe para todo ser humano. Aquelas pessoas que com seus atos livres vão para longe de Deus, fazendo coisas erradas, etc., paciência, elas estão usando seus atos livres e estão construindo a história divina, mesmo usando os seus atos errados. Mas como Deus governa todo o mundo, Deus vai governando o mundo para que os homens comunguem com a sua vontade, com a sua palavra e cheguem à plenitude. Assim é o céu para cada um de nós. Nós não conquistamos o céu sozinhos. Nós recebemos a graça de Deus, a presença do Espírito Santo, a intercessão dos santos, a intercessão de Maria Santíssima, Jesus Cristo nos seus sacramentos, na sua presença entre nós, que nos impulsiona a caminhar para a salvação, para a vida eterna, mas sempre contando com os nossos atos livres, em aceitar a graça e caminhar no caminho do Senhor. Judas também, ele usou o seu ato livre, pensando de forma errada, de forma diferente, que ele só vai perceber isso depois, mas como ele já fazia parte de um grupo que desejava essa situação para Israel, ele pensou que Jesus ia mostrar o seu poder, ia sair vitorioso naquela situação e ia instaurar o reino em Israel. Quando nós vemos Judas com esse pensamento e com essa atitude, nós vemos que Judas agiu retamente, conforme a sua consciência e conforme o seu pensamento. Só que Judas esqueceu de abrir-se a Deus para aceitar Jesus como o seu Senhor, e ele acabou caminhando de forma errada. Se Judas suicidou, se ele caiu de bruços e se partiu no meio, não sabemos. O que sabemos é que se Judas arrependeu, Deus o acolheu no seu reino. Nós sabemos que qualquer pessoa na face da terra que se arrepender plenamente dos seus pecados, Deus o acolhe no reino dos céus. Uma outra coisa de fundamental importância é em relação ao suicídio. Antes do Concílio Vaticano II, a Igreja entendia que todos aqueles que suicidassem estariam no inferno. Depois do concílio, a Igreja, tomando maior consciência sobre esse ato, percebeu que naquele momento da morte, naquele instante em que a pessoa está tirando a sua vida, pode cair um grande arrependimento no coração da pessoa e Deus a acolhê-la no céu. Existe um ditado que fala que entre a ponte e o rio está a misericórdia divina, um caso que aconteceu no passado.
Um homem que suicidou, amarrou um peso no pé e pulou na água, mas naquele momento entre a ponte e o rio, ele se arrependeu e foi acolhido por Deus na sua misericórdia. Então nós vemos que todo ato de suicídio é um ato de desespero, é um ato da pessoa não encontrar sentido na vida, é um ato da pessoa não concordar com a situação que ela está vivendo e se desesperar diante daquela situação, e leva a pessoa muitas vezes a arrancar a sua própria vida, buscando ficar livre daquele problema, daquela situação. Aí quem cabe julgar somente Deus e acolher a pessoa na sua misericórdia, se essa pessoa naquele instante arrependeu-se de seus pecados. Então, oremos para que os nossos atos livres sejam colocados nas mãos de Deus, com a graça de Deus em nossa vida, com a presença do Espírito Santo, e vamos deixar Judas nas mãos do Senhor, que pode ser que Judas esteja lá na glória junto de Deus, tá bem? Que nós possamos viver a nossa vida buscando o amor de Deus e a sabedoria do Espírito, para que nós possamos dar passos sérios, firmes na nossa vida de caminhada para Deus, usando dos nossos atos livres. Que Deus abençoe você, muita paz, muita alegria.